E aí, meu fera, meu aprovado, que bom que você está aqui para assistir o nosso início de forças ou interações intermoleculares. Importantíssimo para o nosso assunto, seja qualquer concurso que você for fazer, seja Enem ou seja vestibular tradicional, forças intermoleculares ou interações intermoleculares são muito importantes. Mas importante também é que você tenha assistido às nossas últimas aulas, principalmente a de geometria molecular e de polaridade das ligações. Por quê? Por causa da geometria molecular e da polaridade das ligações, elas juntas é que justamente determinam o que a gente viu nas aulas? Que ela justamente determina a polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas. Então a polaridade das moléculas, tá feio, viu? Deixa eu apagar aqui. Polaridade das moléculas. Então a polaridade das moléculas, ela é determinada, como a gente já viu aqui, pela geometria molecular e pela polaridade das ligações. Beleza? E você sabe bem que as moléculas polares, elas são assimétricas e são responsáveis pela existência de um polo negativo e um polo positivo. E como é que é, Cedrão? Então vamos lembrar aqui, ó. Lembre. Então vamos lembrar. Lembre. O que é que a gente tem que lembrar, Sandrão? Você tem que lembrar o seguinte, ó. Eu tenho as moléculas polares e apolares. Então vamos falar primeiro das moléculas polares, aquelas que têm polos. Você vai lembrar que as moléculas polares, como por exemplo o HCl, o cloro é o cara mais eletronegativo, então ele vai ficar carregado negativamente, ou seja, esse par de elétrons aqui vai se locomover mais para próximo do cloro. Isso a gente já sabe. Com isso, você vai ter uma distorção na nuvem eletrônica e vai ter uma região do lado negativo que tem uma maior concentração de elétrons. Beleza? Mas imagine um frasco cheio desse HCl líquido. Então você vai ter várias moléculas de HCl, uma próxima da outra, com um lado positivo, com um lado negativo. E aí o que é que mantém essas moléculas próximas o suficientes para que você tenha condições de ter os compostos, as substâncias no estado líquido? Justamente o que a gente vai estudar hoje, que são as interações intermoleculares. Então nós temos, presta atenção aqui, nós temos o que a gente já estudou, né? Nós temos as ligações químicas, que é o que mantém os átomos ligados, e nós temos as forças intermoleculares ou interação intermoleculares que unem as moléculas. Então são ligações intramoleculares, ou seja, fora da molécula. A ligação química é intra, ou seja, dentro da molécula. As forças intermoleculares são ligações intermoleculares, ou seja, fora da molécula. Beleza? Então as moléculas polares, elas são fáceis de entender porque eu tenho ela no estado líquido ou no estado sólido. Por que, Sandrão? Porque entre elas, entre o polo positivo de uma e o polo negativo da outra, vai haver atração. Logicamente, eu estou falando de milhões e milhões de moléculas de HCl dentro de um recipiente. Beleza? Mas esse tipo de interação não ocorre só nas moléculas apolares, aquelas que têm um vetor resultante diferente de zero. Também pode ocorrer nas moléculas apolares, né? Opa, deixa eu consertar aqui. Nas moléculas A, ficou feio. Nas moléculas apolares. Então, por exemplo, um exemplo de uma molécula polar, aquela que o vetor resultante é igual a zero. Por exemplo, hidrogênio ligado a hidrogênio, certo? Não. Você sabe que a nuvem eletrônica é do mesmo tamanho, né? Não existe polo positivo e negativo. Mas vamos imaginar o seguinte, o que deve acontecer quando você tem um recipiente cheio de H2? Essas moléculas vão se aproximar, não vão? Vão se aproximar. E ao se aproximarem, vai haver uma distorção da nuvem eletrônica. Cedrão, eu tô viajando, olha, velho. Calma, vou explicar para você, fique tranquilo. E ao fazer a distorção da nuvem eletrônica, que tem elétrons, você vai ter uma região mais positiva e outra mais negativa, e aí você vai ter, mesmo que temporariamente, você vai ter polos eletrônicos. Mesmo que temporariamente, você vai ter polos sendo formados na molécula.
Mas Sandrão, como é que acontece isso? Olha só, meu fera, deixa eu te explicar um negócio aqui. Vamos supor que eu tenha aqui 2 salas de aula. Faz de conta que vocês... Aí aqui eu tenho a portinha, tá? Beleza? Fazer aqui a portinha, outra portinha. Aqui tá vocês, alunos, beleza? Faz de conta que nessa região a sala seja a região onde vocês estejam, seja a sua nuvem eletrônica, o espaço que você esteja ocupando. Do outro lado, eu também tenho alunos, beleza? Na outra sala. Aí eu pergunto para o meu aluno fera, vamos supor que cada aluno seja uma carga negativa. Cada aluno seja uma carga negativa. E aqui eu tenho a sala A e a sala B. O que vai acontecer com os alunos da sala A se esses alunos da sala B resolverem entrar aqui? O que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. Como eles são carregados negativamente e vocês também são carregados negativamente, vocês vão correr para se afastar deles, concorda comigo? Então, quanto mais os alunos da sala A, da sala B, se aproximarem dos alunos da sala A, eles vão se afastar. Com isso, você observe que você tem uma concentração de alunos, que a gente estipulou que sejam cargas negativas, se concentrando no fundo da sala. Ou seja, isso quer dizer que você acabou de criar uma região carregada negativamente na sala e uma região com falta de cargas negativas. Ou seja, falta de carga negativa, ela tem mais cargas positivas. Certo? Ou seja, uma região com falta de carga negativa, ela é mais. Então, quanto mais esses alunos vierem para cá, mais vocês vão se afastar deles. Concorda comigo? Então, cada vez mais vocês vão criar uma região na sala de aula carregada com mais carga negativa e outra com menos carga negativa. Isso faz de conta que agora dá para entender. Imagine que de um lado eu tenha um hidrogênio e do outro eu tenha... de um lado eu tenha... Deixa eu botar aqui agora, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui. Eu vou só mudar de cor aqui rapidão, para a gente poder visualizar isso melhor ainda, tá? O que é que a gente tem aqui agora? Faz de conta que um lado aqui era o gás hidrogênio, do outro lado era o gás hidrogênio. Quando eles se aproximarem, olha aqui, quando esse cara se aproximar desse, logicamente você vai ter que ter uma das duas vai deslocar o par de elétrons e aí você acaba tendo uma distorção da nuvem eletrônica, criando nas moléculas uma região com mais ou menos elétrons. Aí essas regiões com mais ou menos elétrons a gente vai chamar de polo positivo e polo negativo. E aí o que acontece, galera? Você vai ter uma atração aqui, ó, entre os polos positivos de uma molécula e o polo negativo da outra molécula. Então as interações intermoleculares ocorrem tanto nas moléculas polares quanto nas moléculas apolares. E essas interações intermoleculares são muito, muito importantes. Primeiro, porque permite você saber propriedades físicas das substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Bacana? Então é isso que nós vamos estudar aqui nas nossas aulas de forças ou interações intermoleculares. Então, forças intermoleculares, as forças intermoleculares, está aqui, ó. Elas são as interações entre as moléculas. As ligações químicas são as interações entre os átomos. Ainda posso lhe dizer mais. As interações intermoleculares são mais fracas do que as ligações químicas, certo? Quando você passa água do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo, o que você quebra não é a ligação química, o que você quebra é a interação intermolecular entre as moléculas de água. Beleza? Então vamos para a nossa próxima aula agora, e fique com a gente e não saia aqui não, não sai daqui, vamos lá.